Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é Ainda assim o bendirei. Queridos, eu quero ler com vocês apenas 2 versículos da Palavra de Deus que se encontram no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 28, os versículos 20 e 21, que diz assim: Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e se Deus me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha, eu quero muito que vocês prestem atenção nesses versículos, nessas falas de Jacó. E olha como Jacó era complicado, queridos. Olha o que ele fala: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, se Deus me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Vocês conseguem enxergar uma relação de condição? Uma relação de se Deus fizer tal coisa, então eu farei outra coisa para Deus. Essas foram as palavras de Jacó, queridos. E para contextualizar, aqui nessa passagem de Gênesis 28, essa passagem foi logo após quando Jacó ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú com relação ao seu pai Isaac. Vocês lembram disso? O Isaac já era velho, né? Abençoou. No caso, ele achou que estava abençoando Esaú, mas ele estava abençoando quem? Jacó. Jacó foi trapaceiro, né, queridos? Jacó, ele tentou uma barganha ali e ele conseguiu essa bênção do seu pai. Só que, queridos, no meio dessa situação, Jacó fugiu. E aí ele fala isso, porque ele teve uma visão, e aí ele fala isso para Deus: se Deus for comigo, se Deus me guardar, se Deus me der as coisas, então o Senhor será o meu Deus. Ah, queridos, o Senhor falou tanto comigo hoje com relação a essa palavra, e trazendo para os nossos dias, quantos de nós já oramos assim? Ah, se Deus agir em meu favor, se Deus atender o meu pedido, então eu vou dar mais de mim para Deus. Queridos, eu me envergonho de pensar que eu já pude ter feito uma oração dessa. E talvez você também agora se pegue pensando: nossa, Ayla, eu também já fiz esse tipo de oração. Da gente tentar uma barganha com Deus, a gente tentar um acordo com Deus. Queridos, o nosso Deus não é assim. Nós sabemos que nós podemos confiar no fato de que Deus ele cumpre as suas promessas e ele provê as nossas necessidades. Mas a gente não precisa barganhar nada com Deus. Jacó também sabia, né, que Deus cumpre as suas promessas, mas olha o que ele fala para Deus, queridos. Quando a gente faz esse tipo de questionamentos, queridos, quando a gente olha para esse questionamento de Jacó, a gente vê que é a mesma coisa se nós estivéssemos questionando os planos de Deus. Pare para pensar e veja se isso não é verdade. Se a gente fala: se Deus me abençoar de tal forma, então eu vou fazer tal coisa para Deus. Queridos, não use essas palavras. Se Deus fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Não, queridos. Não fale isso. Sabe por quê? Porque Deus ele não se envolve em acordos contratuais. Ele é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de aliança. E você sabe disso, que Deus é um Deus de relacionamento e de aliança, porque Ele já demonstrou o seu amor sacrificial por nós. Queridos, que nós não sejamos como Jacó, né? Jacó, ele estava ali acostumado a manipular as situações para ele ser promovido. Que nós não sejamos como Jacó nesse dia, amados, porque não é certo a gente querer fazer acordos com o Senhor. Aqui a gente pode ver que Deus, ele queria o amor de Jacó.
né? Por isso que depois a palavra vai contar que ele lutou com Jacó, não para derrotar Jacó, mas para que essa luta com Jacó revelasse a glória de Deus. E aí, queridos, para a gente finalizar o nosso devocional hoje, que você entenda que mesmo que a vontade de Deus não seja como a minha vontade, que nós possamos dizer, ainda assim o bendirei. Queridos, grave essa frase, mesmo que a vontade de Deus não seja como a minha, ainda assim o bendirei. Que a gente possa nos colocar, queridos, no nosso lugar de filhos do Senhor. O Senhor, Ele não nos abandona. E se Ele tem alguma promessa para nós, se Ele fez uma promessa para nós, Ele há de cumprir, queridos. Não é na nossa condição, mas é na condição do Senhor. Nós precisamos nos submeter, queridos, entendendo que sempre a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. O Senhor sempre tem o melhor para nós, que nós estejamos dispostos a entender que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus de aliança. E para isso a gente não precisa barganhar nada com Deus. Vamos tomar cuidado, queridos, com o tipo de oração que nós estamos fazendo. Tomar cuidado da gente querer barganhar alguma coisa com Deus, ou às vezes a gente querer impor uma condição para Deus. Não, queridos, não vamos fazer isso e vamos vigiar que independente qual seja a resposta do Senhor para nós, que a nossa resposta seja sempre, ainda assim o bendirei. Diga isso comigo hoje, independente das situações, ainda assim o bendirei. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Pai, essa palavra foi dura ao nosso coração, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor nos exorta com amor. Se o Senhor trouxe essa palavra para nós, ó Pai, nós queremos aplicar ela na nossa vida. Deus, nós não queremos ser como Jacó, que nessa passagem foi manipulador, tentou um acordo, uma barganha com o Senhor, Deus. Pai, se porventura nós também estamos fazendo isso, se nós estamos colocando condições para o Senhor, Pai, Deus, nós pedimos perdão. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor trate o nosso ego, o nosso eu, que a nossa carne seja mortificada, Senhor, e que a gente entenda os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Perdoa, Deus, pelas vezes em que a gente quis fazer um contrato com o Senhor, Pai, mas hoje, ó Deus, nós declaramos que nós queremos um relacionamento, nós queremos uma aliança com o Senhor, Pai, de forma que a Tua vontade se sobressaia na nossa vida, Senhor. Nós te bendizemos nessa hora, meu Deus. Nos abençoe nesse dia e nos ajude, Deus, independente da situação que nós estamos vivendo, que a gente possa declarar, ainda assim, nós te bendiremos, Senhor. Ainda assim, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, nós te bendiremos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Obrigada, Deus. Obrigada por mais esse devocional. Abençoa cada um e nos livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.